Fala pessoal, beleza? Professor Gabriel Andrade na área. Vamos dar início a mais uma aula mapeando a FGV. Veja bem, estas aulas têm por finalidade de fato mapear a FGV, conhecer a banca para entender o estilo que será cobrado na sua prova. Hoje nós iremos abordar direito administrativo e vocês irão perceber que as questões que a FGV aborda é o mesmo estilo dentro do direito penal, dentro do direito constitucional e nos demais ramos do direito. Casos hipotéticos. Então, anota, a FGV, ela gosta de casos hipotéticos. Então, quem assistiu Mapeando a FGV de Direito Constitucional com o professor Lucas Batista, eu trabalhei com os senhores de Direito Penal, nós ressaltamos o seguinte, olha, a FGV, ela gosta de cobrar caso hipotético e na sua prova não será diferente. Então, aqui separei 9 questões, salvo engano, 9 questões de direito administrativo com tópicos pertinentes ao seu edital da PMTO para que você consiga compreender, entender como será cobrado aí na Polícia Militar do Estado do Tocantins. Então, aos moldes que o senhor já conhece, slide na tela com a questão. Posterior a isso, eu retorno com a fundamentação para a gente entender o gabarito. Irei compartilhar também com os senhores, perceba aí, ó, vou colocar na tela, o material em PDF, tá? Esse material aqui em PDF é do nosso curso, para que você consiga também entender e a gente apontar para quem já é nosso aluno do curso, onde está ali a resposta referente àquele tema, tá? Quem já tem nosso curso, para quem não tem, ok, nós temos um curso completo para PMTO e aqui o nosso material de direito administrativo para a gente compreender as fundamentações também, beleza? Então, ó, vamos lá, nossa primeira questão na tela, 2024, hiper mega atualizado, ó. João, agente público, realiza fiscalização de rotina em diversos estabelecimentos comerciais, apreendendo dezenas de quilos de alimentos vencidos, inclusive em um restaurante muito famoso no município do Rio de Janeiro. Aqui, veja bem, quando a gente leva só esse contexto aqui e eu perguntasse para os senhores dentro de poderes da administração, então você tem poder de polícia, poder hierárquico, poder disciplinar, poder normativo. Quando eu pergunto isso para os senhores, você provavelmente já vai identificar, ó, professor, calma aí. O João, ele é agente público, ele está fiscalizando ali, identificou produtos vencidos e está fazendo a retirada. Qual poder que se encaixaria aqui? Poder de polícia, né? Poder de polícia. Então, beleza. É bom você já fazer essa correlação. Poder de polícia, tem poder disciplinar, hierárquico, normativo. Aqui seria, em tese, o poder de polícia, que visa ali condicionar, restringir, limitar a atividade do particular em geral, tá? Então, mas não é isso que a questão está perguntando, tá? Não é o tema poderes. É só para fazer um link mesmo aqui para os senhores lembrarem. Ao final do dia, João concede uma entrevista a um grande veículo de comunicação, afirmando que a atuação do poder público visou a proteção do interesse público primário. Então, o direito público, senhores, ele tem por fim o interesse coletivo. Então, os ramos do direito público, direito penal, processo, constitucional, administrativo, são ramos do direito público, que tem por finalidade o interesse coletivo. E aí nós temos uma relação hierarquizada, né? Uma relação mais, qual que é a terminologia utilizada? Vertical, horizontal, vertical. Uma relação vertical em que nós temos o poder público em cima, né, o interesse público primário e posteriormente o interesse individual, né, o particular. Então, o Estado em cima e o particular embaixo, entre aspas, e há sim uma hierarquia, porque a administração, o administrador, na hora de tomar uma decisão para emanar determinado ato, ele tem que visar o interesse coletivo, e nós vamos ver aqui essa situação. Então, ele falou, ó, eu recolhi esses alimentos, né, eu apreendi esses alimentos porque eles estavam vencidos visando o quê? Interesse público, tá? E aí, cadê pegar o marca-texto? Beleza, o que ele quer aqui? Ele, ó, segundo os entendimentos doutrinário e jurisprudencial dominante, é correto afirmar que o atendimento do interesse público consiste na motivação do ato, na finalidade do ato, no motivo, forma do ato administrativo ou no objeto. Primeira coisa, professor, para mim tá grego essa questão. Tranquilo. Vamos trazer para o português aqui? Primeira coisa, falou em ato administrativo. O que é ato administrativo? Manifestação unilateral de vontade do Estado, certo? Então o Estado ali, ele está manifestando sua vontade. Tranquilo. Quando eu falo em ato administrativo, o que é mais cobrado? Elementos do ato, atributos do ato.
Só que você tem que compreender, quando você vai entender as classificações, sobre ato simples, complexo e ato composto. Então, ato simples ali, eu tenho um único órgão, uma única manifestação de vontade, tá? Já o ato composto, perdão, já o ato complexo, eu tenho dois órgãos, um único ato, né? Já o ato composto, eu tenho ali um órgão, dois órgãos envolvidos ali, né? Um emanando, o outro autorizando. Então, veja bem, isso, ato simples, complexo e composto. Quando eu migro para o que realmente é mais cobrado, que é elementos do ato e atributos do ato, nós temos o COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, que é o que ele trouxe na questão. Beleza, professor. Então, eu tô boiando, eu preciso saber alguma coisa. O que é essa primeira coisa que eu preciso saber? COFIFOMOB. Anota. Pegue e anota. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Isso é o quê? São os elementos do ato administrativo. E aí, cada elemento tem seu respectivo conceito. E aqui quando ele fala, olha só, nós temos aqui, ele falou que avisou o interesse público, é correto afirmar que está ligado a qual elemento do ato? Senhores, a finalidade. Por quê? A finalidade, ela sempre irá avisar o interesse, olha só, o interesse público. Beleza? Então, o nosso gabarito aqui, será B. Já vamos colocar outra coisa, B, tranquilo. Mas, anote no seu caderninho de erros, alguma coisa se você tiver errado. O COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Beleza? Competência, quem vai exaurir a autoridade que vai emanar o ato. Dentro da competência nós temos delegação e avocação, tá? Finalidade deve ser o interesse público. Todos esses três primeiros elementos aqui, são elementos vinculados, tá, senhores? Esses três primeiros elementos aqui são elementos vinculados. O administrador não possui nenhuma margem de escolha quanto a eles, tá? Então, eu tenho competência, finalidade é o interesse público e a forma. E aqui nós vamos ver que você tem que tomar muito cuidado para não confundir a forma com o motivo, né? Porque a motivação é uma coisa, motivo é outra, e a motivação ela está dentro da forma. Mas você verá adiante em outras questões também, com mais tranquilidade. No primeiro momento, eu preciso que você compreenda o COFIFOMOB. Professor, tá safo, COFIFOMOB eu domino. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. A finalidade sempre será o interesse coletivo, o interesse público, e foi o que a questão trouxe. Uma questão aparentemente fácil, tá? Ele trouxe aqui com um contexto ali de caso hipotético, mas foi uma questão bem tranquila. Porque o que tem que visar o interesse público? A finalidade, tá? O motivo, situação fática e jurídica, né? Objeto é ali a exteriorização do ato, tá? Tranquilo. Beleza. Ou a forma é a motivação ali, tranquilo. Seguimos. Tá aqui a justificativa, tá? Gabarito B, depois os senhores podem dar uma olhada, a gente deixa disponibilizado, os alunos do curso conseguem baixar lá, você consegue baixar o slide para entender e ler com mais calma as especificações, tá? A justificativa da questão. Beleza? 2. João, policial militar, foi convocado, é o mesmo? Aí o João também, João agente público, agora João policial militar. Beleza. Foi convocado para fazer policiamento ostensivo durante a inauguração de uma obra realizada no município Alfa. Opa, tá bom. Com a presença do prefeito da cidade e do governador do estado. Ao se apresentar para o serviço, o agente da lei percebe que não há no local qualquer promoção pessoal dos políticos presentes no evento. Na verdade, todas as informações atinentes à obra têm caráter educativo e informativo. Considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, se está diante de uma manifestação do princípio da... E aqui, muita gente fala, isso não é cobrado. Isso não é cobrado mais, tá? Vamos lá, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São princípios expressos. E aí, os princípios implícitos eu tenho uma gama. Eu tenho lá a supremacia do interesse público sobre o privado, a indisponibilidade do interesse público, que são os princípios basilares do direito administrativo, né? Você tem lá a continuidade do serviço público, você tem lá a indisponibilidade, já falei? Beleza. Então, segurança jurídica. Então, nós temos princípios explícitos, que é o LIMP,
legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e nós temos os outros implícitos. Aqui, nós estamos falando referente a um princípio explícito, tá? Que veda a promoção pessoal, certo? Que veda a autopromoção. Qual que é esse princípio? Impessoalidade. Todos os atos que a administração pública conduz ali, tudo que o administrado, enquanto ali um gestor, prefeito, governador, ele não pode ter alguma conduta, fazer algo visando o interesse pessoal dele, visando a autopromoção, visando beneficiar algum amigo, algum parente seu. Não, não, não. Ele tem que visar sempre o interesse coletivo. Olha só, esse termo eu ouvi há muitos anos atrás, cara, e eu nunca esqueci. O administrador público, ele é gestor de coisa alheia. Ele está gerindo a máquina pública. Por isso que os bens são indisponíveis, porque não é dele. Ele não pode, indisponibilidade do interesse público, ele não pode sair negociando o interesse da coletividade, porque ele está apenas gerindo coisa alheia, que não é dele. Então, limpe, aí nesse segundo momento eu preciso que você decore o limpe e alguns princípios implícitos, pelo menos a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. E dentro do limpe, você tem que saber o que é legalidade. Legalidade, professor, não há crime sem lei teoria. Não, não, não. Nós temos a legalidade administrativa e nós temos a legalidade ali do direito penal. A legalidade para o particular. Você que será servidor público, a sua legalidade é diferente. Não é que você... qual que é a legalidade para o particular? Eu posso fazer... Se não é proibido, me é permitido. Tudo que não tem uma norma proibitiva, eu posso fazer. Isso é para o particular. Você que é servidor público, eu que sou policial militar também servidor público, eu somente posso fazer o que a lei determina. Isso que é a legalidade administrativa. Então, legalidade do limpe é somente fazer o que a lei determina, tá? Impessoalidade, vedação à autopromoção, vedação a um nepotismo, nepotismo cruzado. Nepotismo é você colocar lá uma pessoa, seu irmão lá, você assumiu o cargo de prefeito lá da cidade, falar, cara, vem cá, vou colocar meu irmão, vou colocar uns parentes meu aqui pra trabalhar. Não, isso não dá, nepotismo. Aí o nepotismo cruzado também, aí você coloca o do prefeito X e o do prefeito X coloca o parente seu. Negativo, também não pode. Então, impessoalidade. Moralidade é os atos públicos, você enquanto servidor público tem que visar ali a boa-fé, a probidade da administração pública, tranquilo. Moralidade, publicidade, que todos os atos devem ser públicos, né, exceto ali os de caráter de interesse nacional e interesse dos administrados, né, segurança nacional e interesse dos administrados, e eficiência, que é fazer muito com pouco, vamos dizer assim, gestão dos recursos, né, a eficiência na produtividade, na ação, enquanto servidor público, enfim, são esses critérios aí. Aqui no caso, gabarito B, impessoalidade, tá? Porque ele falou assim, olha, eu percebi que aqui não tem nada de promoção pessoal, justamente, porque isso tá consoante à impessoalidade, gabarito B de bola também, tá? Gabarito B de bola. Na outra eu risquei muita coisa, tá? Mas o gabarito é B também, tá marcado aqui. Falamos motivo, falamos aqui objeto, né? O conteúdo do ato, forma, exteriorização, motivação, tá ligado? A motivação, na verdade, ela tá dentro da forma, beleza. Isso é tranquilo. B. Gabarito nosso aqui, justificativa para você dar uma leitura posteriormente, beleza? Questão de número 3. Os policiais militares José e João agora é a dupla sertaneja. No regular exercício das funções, diante da negativa do particular Joaquim de retirar seu veículo que estava irregularmente estacionado na calçada, impedindo a circulação de pedestres, isso acontece muito, determinaram que o carro fosse guinchado, observando todas as formalidades legais. No caso em tela, o guincho foi meio direto de execução do ato administrativo, sem necessidade de prévia intervenção do Poder Judiciário, que representa o atributo da... E aí você vai chamar a parte para fazer a prova com você. Professor, eu estou casado, quem que é parte é o mnemônico do direito administrativo dos atributos do ato. Presunção de veracidade, presunção de legalidade, presunção de legitimidade e veracidade, perdão, legalidade não, presunção de legitimidade e veracidade, a autoexecutoriedade, parte de tipicidade e
de imperatividade. E o que é essa autoexecutoriedade? E aí a autoexecutoriedade nós temos ali, você vai dividir ela em duas. Tem duas subdivisões, mas agora nós não vamos adentrar nisso, que é o meio de execução direto e o indireto, para não confundir. O que você precisa saber nesse momento, a presunção, o que é a PAT, né, que são os atributos? Presunção de legitimidade e veracidade. Você é funcionário público. Imagine que eu, policial militar, vou aplicar um ato ali, vou executar algum ato ali perante o particular. E aí, presume-se, o particular ele vai aceitar, ele presume-se que esse ato meu é legítimo e verídico. Presume-se que eu tenho legitimidade e o ato é verídico. Por quê? Presume-se que eu sou policial militar, aprovado em concurso público, servidor público da ativa, tá? Então, os atos eles possuem essa presunção de legitimidade e veracidade. Obviamente que admite-se prova em contrário, né? Total sentido. Então é o que nós chamamos de juris tanto. Beleza. Presunção de legitimidade e veracidade. Autoexecutoriedade veja bem, neste caso, a gente vai guinchar o carro do particular ali sem a necessidade da anuência do Poder Judiciário. Eu não preciso de uma autorização judicial. Ó, juiz, o cara tá estacionado aqui e eu tô precisando guinchar o carro, tá atrapalhando a circulação, tá na calçada. Manda uma autorização para mim. Não. Depois, se esse ato, se ele achar que esse ato foi inadequado, ele vai recorrer, tá? Ele vai recorrer. Mas aquele ato de imediato, a retirada do carro ali, é autoexecutoriedade, dispensando prévia autorização do Poder Judiciário. Igual, na questão anterior, a comida na prateleira. Certo? A comida lá estava vencida. Ô Poder Público, eu tô aqui no supermercado, eu vou mandar uma autorização e daqui uma semana deve sair o resultado da autorização. Enquanto isso, alguém compra o produto, come e morre. Não. Então, tá vencido, tira agora. O da Vigilância Sanitária vai retirar o produto, identificou, vai retirar na hora. A autoexecutoriedade. Beleza? Característica da autoexecutoriedade. Nil. Bora então. Gabarito B também. B de bola. Segue. Tá aí o comentário. Justificativa para você dar uma lida posteriormente. 4. Comandante-geral da PM do Estado Beta, ela ia falar PMBA. Comandante-geral da Polícia Militar do Estado Beta, no regular exercício de funções, praticou o ato administrativo de remoção do PM Moacir do Batalhão de Polícia Militar X para o BPM Y. Então ele pegou o PM, vamos lá, o Moacir falou, pega o seu catatal e sai de mansinho. Foi lá pro batalhão Y. Pegou e transferiu polícia. Certo? Remoção, tá? Remoção. O ato foi publicado no Boletim Interno, BI, da Corporação dia 5 de agosto de 2021, com efeitos a partir de 1º de setembro do mesmo ano. Ocorre que, em razão de grave conflito entre traficantes de drogas e milicianos em comunidade situada na área do BPMX, o comandante-geral, por motivo de oportunidade e conveniência, resolveu extinguir o ato administrativo de remoção do PM Moacir. Falou assim, não, vou extinguir esse ato aqui que eu fiz agora há pouco. De maneira que ele continuasse lotado no BPMX. Então acabou que ele nem foi para o Batalhão Y. Em razão de novas operações policiais que estão sendo planejadas para os próximos meses, que demandarão o maior número possível de policiais. A mencionada extinção do ato da remoção do PM é chamada pela doutrina do direito administrativo de... Então, veja só, ele pegou, transferiu polícia do batalhão X para o Y. Mas antes que ele chegasse no Y, o PM foi lá, não, na verdade a gente vai fazer uma operação e vai precisar de diversos policiais militares. Revoga. Eu já cantei a resposta, né? Caramba, velho. Já falei a resposta. Revoga. Revogação, pô. Veja bem, ele revogou. A súmula 473 fala assim, a administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornam ilegais. Revogar, anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornam ilegais. Ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Então, eu tenho vários institutos quando eu trabalho com extinção do ato. Só que eu primeiro quero que você saiba o básico, para depois atingir o extraordinário. O que é o básico? A anulação, revogação. Aí depois você vai entender cassação, contraposição, caducidade. Mas no primeiro momento, revogação, anulação. O que é anulação?
é você pegar um ato ilegal e vai, extinguir ele do mundo jurídico. O ato é ilegal. Certo? Ato ilegal anula. Escreve. Ato ilegal anula. Efeito ex tunc, retroativo. Bate na testa, cai para trás. Não cai? Então retroage. Anulação, efeito ex tunc. Vai cobrar. Isso vai ser cobrado. Efeito ex tunc significa que é efeito retroativo. Porque o ato era ilegal. Aí você tem que voltar lá no momento que ele foi praticado. Via de regra. Anulação. Revogação é por motivo de conveniência e oportunidade. E aí, vamos sair desse exemplo e trazer outro exemplo para ficar melhor compreensão. Tá em tempo? Tá em tempo. E exemplo mais comum e clássico aqui do direito administrativo. Você, prefeito de uma cidade, e aí concede ali, tem várias solicitações, concede a autorização para o indivíduo colocar a barraquinha dele lá de churros na praça da cidade. Então ele colocou a barraquinha de churros. Você concedeu lá, deu a canetada. O cara tá lá vendendo churros. Passou-se um tempo, enfim, começou a gerar uma aglomeração de pessoas ali naquele local, com outros intuitos. E aí, fala assim, cara, não tá fazendo mais sentido aquilo ali. Também começou a gerar muita sujeira na praça. E aí ele percebeu que falou assim, não, cara, visando o interesse público, não é mais interessante aquela barraca de churros ali. Tá juntando muita gente com outras finalidades, tá aglomerando muita sujeira. Cara, vou extinguir esse ato. E aí ele vai lá e revoga o que ele tinha anteriormente concedido. Por que ele tá revogando? Porque o ato é ilegal? Não, o cara tava vendendo churros legalmente, com autorização. Mas ele revogou porque não é mais conveniente e não é mais oportuno para o interesse público que o cara continue lá vendendo churros. Beleza? Então, revogação é por conveniência e oportunidade. Lembrando que tem que visar o interesse público. Tá? E anulação é por motivo de ilegalidade. Súmula 473, a administração pública pode anular seus próprios atos. Tá? Vou até olhar, vamos ver se em algum local aqui, porque a gente vai acabar demandando mais tempo só para jogar aqui, para procurar. Mas a gente colocou aqui tanto a anulação quanto a... Vamos lá. Anulação quanto a revogação nas extinção. Só dá o Ctrl F aqui, ó. Vamos lá. Caducidade, já tava já, é porque cai na tabela, né? A anulação. Vamos lá. Anulação. Vamos procurar aqui. Opa, foi dobrado. Anulação. O que é anulação? Quando é aplicável, tal. Aí o quadrinho aí, tá? Beleza, ó que lindo. Tira print aí. Tira print do quadrinho, tá? Anulação, revogação, aí tem outros. Caducidade, cassação, caducidade, beleza? Para dar uma evoluída. O efeito, anulação, possui efeito retroativo, beleza? Tira o print da tabelinha depois. Tá? Pausa, tira o print. Muito importante você compreender essas 4 formas. Tem outra? Tem. Inclusive eu trouxe em questões e você vai ver já. Beleza? Que é a contraposição. Vamos lá, então, continuar? Então, aqui, nós sabemos que o gabarito é C de revogação. Perdão. Não engasguei. Revogação. Tá? Súmula. Eu sempre confundo se é a 473 ou 475, tá? Se não for a 473, você dá uma olhada na 475, tá? Beleza? Eu não me recordo. Eu sempre faço essa confusão. A administração pode anular seus próprios atos, tá? Eu acredito que é a 473, mas tem vezes que eu venho na minha cabeça é 475, mas enfim. 473 vou manter por enquanto. Gabarito, C, Charlie, tá? Revogação. 5. Em relação aos princípios da administração pública, assinale a correta. Sobre princípios, você sabe o LIMP, você sabe os basilares implícitos, supremacia e indisponibilidade, e tem uns outros, como autotutela, que é a súmula 473. Volta lá, revogação, senhores, ela é derivada da autotutela. Autotutela, a administração, ela pode revogar seus próprios atos, ela pode anular seus próprios atos. Beleza? Se ilegal, anula, se inconveniente, inoportuno, revoga. Então, súmula 473, autotutela, que é princípio implícito, tá? Continuidade, segurança jurídica, beleza. Aqui falou sobre princípios. O que ele quer saber? A razoabilidade é um princípio expresso. Errado, senhores.
Proporcionalidade e razoabilidade são princípios implícitos, tá? Que a administração, ela deve ter proporção e ser razoável na aplicação, na hora de exalar, emanar seus atos, bem como, por exemplo, na aplicação de sanções, tá? Então, o indivíduo lá, ele cometeu uma conduta leve, e aí, por exemplo, na Lei 8.112, fala assim, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, fala, ó, o indivíduo ele pode ter uma suspensão de até 90 dias. Aí a conduta dele foi ínfima e você dá suspensão de 90 dias? Não, você não está atendendo os princípios implícitos da administração pública, que falam, ó, proporcionalidade e razoabilidade. Se a infração dele foi ínfima, ele tem que ter uma pena, ele tem que ter uma sanção disciplinar imposta a ele, mas prezando pela proporcionalidade e razoabilidade, que são princípios implícitos da administração pública, tá? Impessoalidade é implícito? Não, impessoalidade é limpe, é expresso, tá? Obrigatoriedade de realização de concurso público decorre, dentre outros, do princípio da moralidade. Eu vi muita gente marcando isso aqui, tome cuidado, tá? Tome cuidado, por quê? A moralidade, senhores, a realização de concurso público, a moralidade, ela fala que a administração ela tem que zelar pela boa-fé e pela probidade. Normalmente, ele sempre estará de forma secundária e não de forma direta. Então, por exemplo, se eu falo assim, o prefeito que colocou o nome lá na escola, ele criou uma escola e colocou o seu próprio nome na escola com o fim de deixar um legado. Nós vamos ver uma questão similar a essa. Ele feriu diretamente o princípio da moralidade? Não. Ele feriu diretamente a impessoalidade. E de forma subsidiária, ele feriu a moralidade também. É a mesma coisa aqui na situação, tá? Não, então não decorre do princípio da moralidade, tá? Não decorre. A moralidade não é um princípio, jurídico da administração pública, pois decorre da ética moral. Não é errado, senhores, é sim, tá? Gabarito C, Charlie, tá? É o nosso gabarito, vamos marcar aqui de amarelinho, para ficar Serra Alfa, sem alteração. A eficiência é um princípio da administração pública expresso correto na Constituição. Esse aqui é o famoso LIMP, tá bom? LIMP. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Lembrando que a legalidade tem seus requisitos, né? Não é a legalidade particular. Lembrando que a impessoalidade está ligado à vedação ao nepotismo, nepotismo cruzado, promoção pessoal, tá bom? O gabarito está aí. 6. A Constituição da República de 98 estabelece os princípios fundamentais da administração pública. Esses princípios, delineados no artigo 37 da Constituição, caracterizam-se a base para uma gestão pública transparente, responsável e comprometida com o bem-estar da sociedade. Assinale a opção que indica o princípio que está relacionado ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições. O que está falando aqui, senhores? Para lograr os melhores resultados, você ter um desempenho extraordinário, fazer muito com, às vezes, poucos recursos ou com economicidade de recursos, tudo isso está ligado à eficiência e ao nosso gabarito. E de escola e de eficiência, até rimou. Beleza? A Sociedade Alfa pediu um ato discricionário perante a administração pública municipal. Ato discricionário quer dizer que o gestor ele possui margem de escolha. Ele pode ou não conceder. Já quando é um ato vinculado, preencher os requisitos, a administração pública ela é obrigada a conceder o ato para você. Exemplo, a CNH. Quando você foi aprovado no psicodoido, foi aprovado na prática, o Estado ele não pode falar assim, não, vou reter sua CNH. Não, o Estado vai lá e concede. Ele é obrigado, ato vinculado, tá? Ato discricionário perante a administração pública municipal, de modo que cabe ao órgão competente analisar a conveniência e oportunidade. Falou em conveniência e oportunidade, senhores, nós estamos falando de ato discricionário, certo? Para fins do deferimento do pedido formulado no âmbito do mérito administrativo. Falou em mérito, tá ligado, tá ligado a Cadê? Conveniência e oportunidade. Beleza? Fala, professor, é boca suja. Normal, bora. Tranquilo. Mérito tá ligado à conveniência e oportunidade. Para diante, né? Beleza. Diante da situação hipotética
é correto afirmar que os elementos do ato administrativo que integram o respectivo mérito são... E veja bem, você sabe que os elementos do ato é o quê? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Estou com o mouse aqui e estou apanhando. Beleza, vamos escrever mais bonito aqui. Deixa eu pegar a borracha. Tranquilo. Objeto é o último. Mob, objeto. Com isso, esses três primeiros elementos aqui, senhores, são elementos vinculados. Esses três primeiros elementos vinculados. Já os últimos dois elementos, que é o mob, vamos colocar de verde, é o mob, eles são elementos vinculados ou discricionários, tá? Aqui, esses aqui, eles são vinculados ou discricionários. Já esses aqui, eles são sempre vinculados, sempre estarão presentes em todos os atos. Beleza? Então aqui ele falou, ó, diante dessa situação é correto afirmar que integram o respectivo mérito. Integram o respectivo mérito. Está falando que integram a discricionariedade. Qual que é? Motivo e objeto. Gabarito B de bola. Marca texto. Gabarito B de bola. Beleza? Tranquilo? Apanhei aqui no slide aqui agora, mas deu certo. Confifomob, os três primeiros vinculados, os dois últimos vinculados ou discricionários. Professor, não entendi. Decora. Decora que é sucesso. Decora, tá? Decora. Eu passei em vários concursos com métodos decorativos. Vários. Então, eu percebi que às vezes eu não entendia. Então, eu tive várias reprovações. E aí, quando eu percebi que eu estudava e não entendia aquele assunto, eu falei, cara, será que se eu, às vezes, decorar como é que é cobrado, as formas de cobrança é melhor? E aí eu consegui lograr êxito, né? Sendo aprovado, inclusive, com 95% de acerto em 2 concursos. Com 95% de acerto, desempenho da prova. 93% em um, 95% em outro. Beleza? Tranquilo, então. Seguimos para a gente finalizar. Vamos lá, nossa última questão. Tá aqui, gabarito. Última questão está falando sobre extinção, tá? Ao estudar as hipóteses de extinção do ato, Júlia verificou que há uma modalidade em que isso ocorre em razão de incompatibilidade do ato com outro posterior. Então falou, ó, incompatibilidade do ato com outro ato posterior, tal como ocorre com a nomeação do servidor que é extinta com a sua exoneração. Então, eu sou servidor público. Sou servidor público, fui nomeado. Aí vem uma exoneração. É um outro ato. Nomeação é um ato. Aí passa lá 3 anos, eu fui exonerado. Vem um outro ato me exonerando. Esses atos, eles são opostos. E aí nós chamamos isso de contraposição, tá? Gabarito, eco, tá? Eco. Então, é o nosso gabarito, contraposição. Cadê? Beleza, contraposição. Revogação, o que que é? Quando você vai extinguir ele do mundo jurídico por motivo de conveniência e oportunidade. Anulação, quando ele é ilegal. Renúncia, você está abrindo mão mesmo ali, tá? Recusa, você está recusando. Mas, normalmente, é bem autoexplicativo, né? Só que, normalmente, vamos colocar na tela aí para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui agora, tá? Na tabelinha aí, ó. Aqui nós não trouxemos a contraposição, mas tem nas questões aí também, tá? Então, trouxemos as questões, aí a questão comentada, para quem não conhece, nosso material tá aí. Então, veja bem, anulação, ilegalidade, revogação, mérito administrativo, conveniência e oportunidade, cassação, descumprimento de ordem imposta, então a CNH, por exemplo, cassação de CNH, caducidade, o ato ele ficou velho, vamos dizer assim, né? Vem uma nova lei e impede a continuidade daquele ato, então ele meio que caducou, o ato antigo. Agora, quando nós falamos em um ato que ele está contrário ao que já está existente, nós chamamos isso aí de contraposição. Contraposição. Beleza? Deixa eu colocar para os senhores o gabarito. Tá aqui. Beleza? O que é recusa? Renúncia, na verdade, nunca vi sendo cobrada ali de forma direta. Normalmente eles trazem contraposição, anulação, revogação, caducidade. Tá? É os mais cobrados. Renúncia às vezes também aparece, muito pouco. Mas o principal é esse aqui e os outros 4 que eu mostrei para os senhores. Beleza? Então, ó, nesse momento, vamos encerrar aqui
Mapeando a FGV, Direito Administrativo. Tem aula de resolução de questões também com o professor Daniel Batista, tá? Ele é o professor ali, o chefe da cadeira de Direito Administrativo no nosso curso. Então, vez ou outra, os senhores me encontrarão ministrando a resolução de questões de alguma outra disciplina. Mas vocês irão perceber que sempre o chefe da cadeira também estará ali presente em algumas aulas. Então, trouxemos a teoria para o professor Daniel Batista, liberamos as aulas deles também, a aula dele na plataforma de resolução de questões de direito administrativo, para os senhores compreenderem também com outra visão. Tem uns que adaptam mais com o professor, tem outros que adaptam com o outro. Então a gente busca trazer essa gama aí diversificar para levar sempre o melhor para vocês, beleza? Tamo junto. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos no WhatsApp, manda lá no WhatsApp da WR Concurso ou também no Instagram. Se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição para contribuir com você nessa jornada rumo à aprovação, rumo à Polícia Militar do Estado do Tocantins, beleza? Tamo junto e fui, até a próxima.